Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Ana de História. Vocês devem estar estranhando essa coroa na minha cabeça, mas essa coroa faz parte para que possamos relembrar as nossas aulas anteriores sobre o absolutismo, onde os reis, os monarcas, detinham o poder centralizado, lembra? Em uma única mão. A aula de hoje é sim sobre o absolutismo, porém dentro das revoluções inglesas. Vamos lá, pessoal, conhecer um pouco sobre essa Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII, foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna. Foi considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, isto é, as revoluções encabeçadas por lideranças da burguesia europeia, que havia se tornado expressivamente forte do ponto de vista econômico ao longo dos séculos XVI e XVII, e que precisava alcançar a sua legitimidade política. Com o processo de revolução, a burguesia da Inglaterra, por meio de uma guerra civil e da atuação do parlamento, conseguiu combater o Estado absolutista desse país e reformular a estrutura política, que culminaria no modelo de monarquia parlamentarista em 1688. Então, podemos dividir o processo histórico da Revolução Inglesa em 4 fases principais. A primeira, definida como a Revolução Puritana e a Guerra Civil, que transcorre de 1640 a 1649. Segundo, a República de Oliver Cromwell, que durou de 1649 a 1658. A terceira fica como a restauração da dinastia dos Stuarts, com os reis Carlos e Jaime, período longo que foi até 1660 a 1688. E a quarta, por fim, a Revolução Gloriosa, que encerrou o reinado de Jaime II e instituiu a monarquia parlamentarista. Durante grande parte do século XVI, a burguesia inglesa esteve bem articulada com os nobres e os reis, pertencentes à dinastia Tudor, Henrique VIII e sua filha Elizabeth, que consolidaram a reforma anglicana. A reforma religiosa de Henrique VIII proporcionou grandes benefícios financeiros, tanto para os nobres quanto para os burgueses da Inglaterra. Isso porque teve o início no processo de conversão das antigas terras feudais e de domínio da Igreja Católica em propriedades privadas, o que possibilitou a formação dos cercamentos e dos arrendamentos que foram vendidos aos burgueses que pretendiam explorar minas de carvão ou praticar alguma atividade agrícola. Como se vê, as principais ações políticas dos Tudors acabaram proporcionando uma grande ascensão da burguesia, de modo que no fim do século, na década de 1590, os burgueses já tinham uma grande força representativa na chamada Câmara dos Comuns, uma das câmaras do parlamento inglês que tinha como oposição a Câmara dos Lordes, isto é, dos nobres apoiadores da coroa. O problema é que essa força adquirida pela burguesia estava associada ao puritanismo e ao calvinismo inglês, que era a religião que mais atraía a burguesia e que dava suporte ideológico para o radicalismo político e anti-absolutista. Com a morte da rainha Elizabeth da dinastia Tudor, como ela não deixou herdeiros, Jaime I, o seu primo, assumiu o trono e assim a dinastia Stuart foi promovida. Jaime governou de 1603 a 1625.
para tentar adequar a coroa à nova realidade financeira da Inglaterra, controlando a ascensão da burguesia. Jaime I passou a tomar duas medidas principais. A primeira, o aumento de impostos e estabelecimento de empréstimos forçados, e a segunda, a formação de monopólios estatais como forma de participação dos rendimentos dos negócios burgueses. Além disso, Jaime deflagrou uma perseguição religiosa aos puritanos, confrontado pela Câmara dos Comuns, dissolveu o parlamento, que ficou inativo de 1614 a 1622. O monarca julgava que somente o rei deveria dirigir a nação. Com a morte do rei Jaime I, o seu filho Carlos I subiu ao trono em 1625. Houve uma nova tentativa de acordo entre a coroa e o parlamento para que houvesse um novo aumento de impostos, pois Carlos defendia a mesma linha de governo do pai, Jaime I. A Câmara dos Lordes ficou a favor do rei, mas a Câmara dos Comuns novamente o confrontou. O rei então decidiu dissolver novamente o parlamento, que ficou inativo até 1640, mas em 1640, Carlos I entrou em um novo conflito. Conflito esse contra a Escócia, e ele precisava novamente de tributos dos burgueses para bancar a guerra convocada. Assim, mais uma vez, o parlamento, junto com a Câmara dos Comuns, recusou-se a ajudá-lo, mas ao contrário do que ocorreu antes, os burgueses puritanos prepararam-se para um enfrentamento total contra o rei e a nobreza. Um líder radical puritano chamado Oliver Cromwell organizou um exército burguês, conhecido como Exército dos Cabeças Redondas, por se recusarem a usar as perucas dos nobres. Esse exército deflagrou guerra contra a coroa, que foi defendida pelos cavaleiros, isto é, o exército tradicional da nobreza. Teve assim o início a Revolução Puritana, ou a Guerra Civil Gloriosa. A guerra civil entre a burguesia puritana e a coroa ficou mais intensa quando, em 1642, Oliver Cromwell convocou a base da pequena burguesia, a de camponeses, para formar o novo exército modelo, o New Model Army. Nessa base, destacaram-se os Diggers e os Levers, que se caracterizaram por sua radicalidade política em assuntos como a reforma agrária. Diggers e igualdade de direitos entre todos os cidadãos. Os Levers, como o novo exército modelo, Cromwell conseguiu esmagar as forças da coroa, e em 1649 a ala radical burguesa exigiu a decapitação de Carlos I, ou seja, o rei morreu em 31 de janeiro. Bom, pessoal, as nossas aulas dessa semana, por enquanto é isso. Próxima semana retornaremos novamente com as revoluções inglesas.